Bom, então como vocês já sabem, meu nome é Ana Maria e eu sou a primeira prenda da terceira região tradicionalista. Diante do tema que foi proposto para a mostra folclórica, o uso da vestimenta em diferentes momentos, era preciso decidir qual momento eu iria pesquisar. Eu pensei então que a melhor forma seria começando pela minha casa, e eu encontrei um álbum de fotos que possuía um momento que a minha mãe passou e que eu passei também, que é a primeira Eucaristia. A primeira Eucaristia, ou primeira comunhão, acontece na Igreja Católica e é onde pela primeira vez o jovem irá comungar, que seria receber o corpo de Cristo através da hóstia e o sangue através do vinho. Como lá na minha região também é bem marcante a presença de descendentes de colonizadores alemães, é comum a presença da IECLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. E essa igreja possui um momento, uma celebração que tem o mesmo significado da primeira Eucaristia, que é a comunhão, que tem o mesmo significado para os jovens. Então eu acabei reunindo essas duas. Uma tia minha que é de mais idade comentou comigo que nos anos de 1945, 1950, em Giruá praticamente não se realizava a primeira comunhão. Os jovens, os pais desses jovens ou os irmãos mais velhos explicavam para eles o significado da celebração, o significado daqueles momentos, e eles iam até a igreja e participavam da ceia normalmente. Pelos anos de 60, 70, a moda ela sofre influências da cultura punk. Porém, para a primeira Eucaristia, para a confirmação, essa moda acaba não influenciando, porque as vestes para a primeira Eucaristia, elas são vestes bem simples. Essas aqui são as fotos mais antigas que eu consegui. O que se nota é que o menino, ele sempre deve usar calça escura, normalmente preta ou azul marinho, camisa sempre branca e de manga longa, e ele ainda pode optar com a gravata e o casaco. As meninas, elas se vestem parecendo noivinhas, porque o vestido é branco, é longo e elas ainda utilizam o véu e a grinalda. Pelas fotos, se nota que tanto o tecido do vestido das meninas, como o modelo, o próprio corte não tem nada de muito enfeite. Eles são cortes retos, não possuem decote. O que eu acredito que seja o mais chique, digamos assim, nessa época, era que as meninas elas utilizavam o véu, e o véu era uma espécie de renda, então seria o mais chique. Nos anos 80, a moda ela vem influenciada pela cultura dos shoppings, e com isso vem uma maior ostentação. O que acontece é que para a primeira Eucaristia, os vestidos, a moda principalmente muda para as meninas, porque os meninos eles conservam o modo de se vestir com a variação de algumas cores. Nesse caso aqui já não é a calça tão escura. E as meninas, além do vestido encurtar, ele pode ganhar outras cores. Eu tenho aqui o exemplo de um vestido rosa, e além do rosa, nas fotos pode-se notar o uso do azul também. Mas independente de rosa ou azul ou o tradicional branco, as cores sempre eram em tons claros. A partir desse momento, dos anos 90 principalmente, acontece essa ostentação continua. E o que acontece é que os vestidos eles evoluem muito e acaba uma disparidade muito grande. O modelo fica, por exemplo, esse aqui é um modelo bem mais curto do que o tradicional. Eles ganham como esse aqui, tem bastante bordados com pedras. E o que acontece é que a partir desse momento e do começo dos anos 90, quando se tem uma separação, essa separação ela passa das roupas que se usavam para o uso das túnicas, tanto na confirmação quanto na primeira Eucaristia. As minhas entrevistas, elas não dizem muito diferente disso, mas elas vêm para melhor explicar o porquê essa evolução e o porquê atualmente se adotou as túnicas. A dona Terezinha, por exemplo, que é essa senhora que está nas fotos, é uma das minhas entrevistadas. E ela comentou comigo que antigamente a roupa para a primeira Eucaristia, para a primeira confirmação, era a melhor roupa que se tinha. A roupa que os antigos chamavam de roupa de domingo. E que com a evolução, com o passar do tempo, aconteceu o que ela chamou de modinhas. Principalmente por parte das meninas, que os pais tinham maior poder aquisitivo. E que esse foi um momento não muito positivo porque algumas eram mais simples, outras os vestidos muito enfeitados, aí eles ganharam armação, isso não foi muito positivo. Já o pastor Fábio,
ele comentou que há mais ou menos uns 20 anos atrás, a ISLB adotava esse mesmo padrão, de os meninos com a calça escura, camisa branca, manga longa, podendo optar pela gravata normal ou pela borboleta, e as meninas o vestido branco e longo, o branco sempre representando a paz, representando a pureza. Tem ainda algumas curiosidades que não são necessariamente vestes, mas que fazem parte. Independente do tempo, na Igreja Católica sempre eram companheiros da vestimenta a vela e o terço, que acompanhavam o jovem por toda a celebração. Eles entravam mais ou menos assim na igreja. E outra coisa que eu achei bem comum era que os jovens mais novos, as crianças que já participavam da igreja, ou porque os irmãos mais velhos participavam, ou porque os pais participavam, eles necessariamente participavam dessa cerimônia. Aqui nessas fotos, a gente olha e na parte de trás são os jovens que participaram da primeira comunhão e na frente são as crianças vestidas de anjinho, que são essas crianças que ainda não têm a idade, mas que participam da celebração. Na ISLB, o pastor Fábio comentou que não é um costume de todas as igrejas, mas que ele em Giruá adotou um certo símbolo para cada grupo. Esse grupo aqui, por exemplo, tinha o chapéuzinho, que dentro do grupo tinha um simbolismo, o outro grupo já possui uma plantinha. Então, cada grupo tem o seu objeto, o seu simbolismo. Como uma conclusão, então, independente do tempo, independente da época, a primeira Eucaristia e a confirmação sempre foram momentos muito importantes e que necessitavam de uma preparação. Era importante para o jovem, era importante para a família, era importante para a comunidade. E as vestes, principalmente pelo exibicionismo, acabaram evoluindo muito e se adotou um padrão. Mas esse padrão, ele conserva algumas bases. Por exemplo, aqui eu tenho o modelo que se usa atualmente. Ele é uma túnica. A túnica em si e o pés descalços, que os jovens entram com pés descalços, eles representam a humildade e a igualdade entre aqueles jovens. O brilho, de forma discreta, representa o Deus que brilha. E ainda, quando utilizada uma corda, além da questão estética, ainda representa que esses jovens, a partir daquele momento, por conta própria, estão amarrados com Deus.